fortifica os laços de uma família e nos liga ao Pai em plena harmonia. Boa noite, mais uma vez sejam bem-vindos ao Evangelho Online. Como de costume, pegue seu Evangelho, quem tiver, para acompanhar a leitura da noite de hoje, que vai ser o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, o item 24, a desgraça real. Pegue também, se for o caso, aí a sua água para fluidificar, assim como nós também temos aqui. Meu nome é Paulo Iocanã e hoje estamos com a presença do Josinaldo Barbosa, que frequenta mais especificamente o Humberto de Campos e o Leopoldo Cirne, e o Júlio Farias, da Caravana da Fraternidade, né, que brinda a gente com a presença hoje para fazermos o debate desse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. E para que a gente não demore mais, vamos pedir para o nosso amigo Josinaldo fazer a prece inicial. Pode ser? Claro. Vamos lá. Então vamos todos aproveitar esse momento em que nós nos dispusemos a estar aqui em sintonia com o alto, para pedir ao nosso Mestre Jesus a permissão para que possamos juntos estudarmos os teus ensinamentos sob a ótica da doutrina espírita. Te pedimos, Mestre, que nos ajude sempre, que nos dê força e que nos oriente, para que juntos nós possamos atingir as bem-aventuranças. Amado Mestre, te pedimos também que nesse momento em que estamos aqui, sejamos assistidos pela espiritualidade amiga e que juntos nós possamos, além de absorver a mensagem estudada hoje do Evangelho, possamos também transmitir para as pessoas e para os espíritos que nos acompanham. Que assim seja. Muito bem, então, quem tiver com o Evangelho do Espiritismo em mãos, abra no capítulo 5, no item 24, a desgraça real, e vamos pedir para o Júlio fazer então a leitura do item. A desgraça real. Toda a gente fala da desgraça. Toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é, absolutamente, o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no fétrero que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez sob os andrajos da vaidade. A tudo isso e a muitas coisas mais se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para vós que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato mais do que no próprio fato. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar,
dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que, em realidade, é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Esperai, vós que chorais. Tremei, vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino. E as provações, credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório, para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Agireis então como bravos soldados que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz que lhes não pode dar glória nem promoção. Que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e com glória? Que importa o que tem fé no futuro, deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste. Delfina de Girardin, Paris, 1861. Muito bom. Para a gente começar a refletir um pouco sobre esse tema, eu fui dar uma olhadinha quem teria sido Delfina, né, de Girardin, e é interessante que ela foi contemporânea de Kardec, encarnou no mesmo ano, 1804, e desencarnou em 1855. Portanto, para a mensagem que ela colocou, foram 6 anos. 6 anos. 6 anos. E foi uma poetisa, foi uma escritora francesa, né? De um elevado, né, elevada moral. Enfim, eu fico imaginando realmente esses espíritos que encarnaram, né, quando os espíritos encarnaram, para auxiliar, inclusive, na própria construção da doutrina espírita, e ela, em particular, que depois veio, depois de tão pouco tempo de desencarne, a contribuir com o Evangelho, com o Espiritismo. Isso. E que toca num ponto que é um ponto bastante forte, né? O que ela coloca é muito forte, vem de encontro a muita coisa que nós normalmente pensamos, né? E eu me lembrei do prefácio do próprio Evangelho do Espiritismo, que ele diz assim: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Né? E parece que ela toca bem nesse ponto, para que a gente comece a perceber melhor qual é o sentido da vida, o que é que a gente está aqui, para quê, para onde a gente vai, enfim. Né? Então vamos começar a fazer a colocação primeiro assim. O título é A Desgraça Real. Né? O que a gente poderia falar aí? Eu sempre gosto, eu acho que é uma tendência minha de trazer essas palavras do Evangelho, esses ensinamentos do Evangelho, para o campo do subjetivismo, do sentimento, né? E o que eu observo é que
ela corrobora com um pensamento que eu sempre tenho, que os acontecimentos da vida, objetivamente falando, com acontecimentos como fatos que são, eles não são bons nem ruins, não é? Depende, muitas vezes, obviamente eu não estou generalizando, mas depende muitas vezes de como nós encaramos esses acontecimentos, qual é o nosso sentimento diante desses acontecimentos e qual é a nossa disposição mental diante desses acontecimentos. E aí o que o Evangelho nos leva a refletir é que muitas vezes aquilo que o senso comum, né, que a cultura, que o momento histórico coloca como uma desgraça, na verdade, se encararmos da perspectiva espiritual, na verdade não é uma desgraça, pode ser uma felicidade, já que é um móvel, um fato, algo que vai nos tirar do nosso torpor mental e espiritual, nos fazendo refletir que a vida é algo muito mais profundo do que aquilo que o senso comum determina como sendo felicidade. Quando eu gosto de ler essas explicações dos Espíritos no Evangelho, aí eu gosto de ir para o início do capítulo para ver a origem, o que levou, né, essas explicações dos Espíritos sobre especificamente o tema a ser estudado. E o tema que é abordado no início do capítulo, né, é bem-aventurados os aflitos. Esse bem-aventurado, o sermão das bem-aventuranças, ou o sermão da felicidade eterna, porque bem-aventurança é felicidade eterna. Então, Jesus trata uma coisa interessante. Bem-aventurados os aflitos. Se nós levássemos em consideração só essa palavra, só esse trecho dele, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Primeiro é que a gente tem que claramente identificar que há algo mais do que uma vida material, porque não tem sentido o ensinamento desse de Jesus, sim, considerando uma única vida, uma vida material. Porque imagine as pessoas que têm aflição na vida, como é que ele pode ser feliz eterno? Então, o primeiro ponto que a gente tem que expandir é a visão de felicidade como sendo a felicidade eterna. Primeiro ponto. Segundo ponto, felicidade eterna, pelo que Jesus fala, a gente aqui de cara já dá para interpretar que não consegue nessa vida. Segundo ponto, quando ele fala, ele diz, olha, bem-aventurados os aflitos, porque verão reino mais especificamente, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, ou bem-aventurados os aflitos, serão consolados. Bem-aventurados os famintos, os sequiosos de justiça, porque serão saciados. Ou seja, tudo isso ele remete a uma promessa futura. Então, e ele vai mais além, e quando ele diz, olha, se você hoje tem alegria aqui na terra, cuidado, porque no futuro você pode ter a tristeza, né? O que é que ele quer dizer com isso? Ou seja, para que a gente seja infeliz aqui? Não. Porque geralmente, quando a gente associa a felicidade na terra, associa a felicidade mundana, a uma felicidade da matéria. E essa felicidade da matéria, geralmente, ela traz consequências danosas ao espírito. Então, é por isso que ele diz, olha, o que é que você prefere? Você prefere ser feliz temporal na terra, ou você prefere ser um feliz eterno em espírito? Então, essa é a mensagem que o espírito aqui de a Delfina traz para a gente, né? Isso. Ou seja, o que é que você quer? Ele dá até o exemplo do soldado. De que adianta você é um soldado e você perde todos os armamentos, todos os seus mantimentos antes de ir para a guerra, e você fica triste por isso. Mas se você vai e você ganha a guerra, não é melhor? Então, essa é mais ou menos a vinculação que ela faz aí. Esse capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, tirando a coletânea de preces, né, que é o último, o capítulo 28, é o que tem mais itens. Né? E ele não é à toa, porque, na verdade, a nossa existência aqui é marcada pelas aflições. Né? Se nós formos pegar qualquer uma das existências aqui, a gente vai verificar momentos de alegria, né? Mas
Se a gente pegar, por exemplo, de espíritos mais elevados, como um Chico Xavier, uma Madre Teresa, que para nós, evidentemente, tem uma vida sofrida, mas que é exatamente aquilo que eles procuram, por eles já compreenderem melhor qual é a felicidade verdadeira. Né? Então, a gente começa a precisar fazer uma interpretação da vida que ela é contrária, quase que, se não é oposta ao que nós pretendemos, né? Quer dizer, aquilo que eu quero saciar, né, o corpo, os teus prazeres, e aí tem aquela, eu não posso servir a dois senhores, Exato. né, ao mesmo tempo, não tem como servir a dois senhores, então ou eu tenho uma questão mais voltada do material, ou eu vou para outra direção, né? E o interessante é que Jesus ele promete esse reino de felicidade aqui na Terra mesmo. Ou seja, ele também dá essa ideia, ou seja, não só no plano espiritual, mas uma vida futura aqui na Terra. Aí a gente levar em consideração em que ele diz o seguinte: a gente vive num planeta de provas e expiação, mas que está destinado a ser um planeta ditoso ou um planeta feliz. Aí esse planeta feliz, só quem vai herdá-lo é quem está passando por aflições hoje aqui nesse planeta de provas e expiação. Porque aqui, provas e expiação, como diz, ou seja, é um lugar em que eu tenho que provar e que expiar falhas do passado. Né? Então, tem uma passagem que eu acho bem interessante, que é só um itemzinho aqui, que ele fala: bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Exato. E como o Espírito, né, de Delfina de Girardin, exorta no final sobre a questão do Espiritismo, e você ressaltou muito bem a história do prefácio. O Espiritismo vem reinterpretar, ou vem dar verdadeiro sentido às palavras de Jesus que se perderam. É preciso a gente entender como essa relação do Espiritismo com o sofrimento, com as aflições. Por que é que eu digo isso? Porque uma das características históricas do dito cristianismo que chegou até nós, não é valorizar o sentido piegas do sofrimento. No sentido de que quanto mais sofredor, mais santo você é. Não é? Então, na história do cristianismo oficial, as pessoas mais santas são as mais sofredoras, aquelas que carregam com maior carga o sofrimento. Quando, na verdade, o que se está exaltando aqui não é o sofrimento. É entender que o sofrimento é uma condição humana e que, entendendo, experienciando, vivenciando e tirando daquele sofrimento uma lição, você vai alcançar a felicidade. A felicidade não é o sofrimento. Né? O sofrimento é a experiência que lhe levará à felicidade, porque através das dores que a sua própria conduta causa, a sua própria disposição psicológica causa, o seu próprio sentimento diante da vida causa, vai fazer com que você reflita sobre cada uma das suas condutas e achar o sentido da verdadeira felicidade. Porque senão a gente cai no pieguismo de exaltar o sofrimento como felicidade, quando na verdade não é. A felicidade é a felicidade. Na verdade, o sofrimento é o reflexo da infelicidade. Porque a partir do momento que a gente, através do sofrimento, entende a nossa conduta e passamos a agir diferente, nós vamos atingir a felicidade, a alegria e não vai haver mais o sofrimento. É por isso que é interessante que, como o bem Paulo falou, dessas grandes almas que passaram pela Terra, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Francisco de Assis, e aos olhos das pessoas comuns, todos eram sofredores. E Jesus, né? Quanto você exalta muito mais a crucificação do que a vida de Jesus. Né? E, no entanto, todos eram almas felizes. Eles eram felizes com a condição de poder ajudar o próximo. Exatamente. Então, veja que coisa interessante. O que aos olhos do vulgo é sofrimento, ao olho da alma grande, da alma enobrecida, é uma alegria, é um prazer em ajudar ao próximo. Você percebe, por exemplo, a dor
da perda material de um ente querido, essa é um fenômeno que todos nós ou já passamos ou vamos passar. Com certeza. Não é? Ou a gente vai ser, para aqueles que ficam mais tempo na vida corpórea. Exato. Mas o sofrimento, ele vai ser diferenciado em cada uma das Com pessoas. certeza. Né? O luto, cada um tem o seu luto. Né? A forma de encarar. E claro, a doutrina espírita, ela não vem anular esse sentimento. Sim. Mas vem dar uma racionalidade e auxiliar a gente a compreender melhor o porquê das coisas que acontecem. Né? Então, a dor é algo inerente à condição. O sofrimento, a forma de encarar o bem ou mal sofrer, vai depender de cada um de nós. É essa reação. É isso que vai determinar efetivamente o aproveitamento ou não das provas, das expiações pelas quais a gente vai ter que passar aqui para burilar o espírito. Exato. Que é a essência, que somos nós. Exato. E quando, pegando por outra perspectiva aqui, quando ela exorta aqui e até dá uma lapada naquelas pessoas que estão satisfeitas, né? Ou muitas vezes o Evangelho, em inúmeras outras passagens, nos alerta sobre a transitoriedade da vida, vamos dizer assim, não é no sentido de nos dar desesperança, no sentido de dizer, tudo é efêmero, tudo passa, nada se sustenta, como a filosofia pós-moderna, o mundo pós-moderno quer nos comunicar, né? A insustentável leveza do ser. Nada é rígido, tudo é fumaça, tudo é efêmero. Na verdade, a interpretação que o Espiritismo traz para isso é no sentido de trabalhar o nosso apego e o nosso desapego. E a questão do sofrimento, da alegria, também está relacionada, diretamente relacionada a essa questão do apego e do desapego. Porque pode parecer uma coisa louca, mas tem gente que se apega ao sofrimento. Sim. Se apega naquela condição de sofrimento, de vitimização, né? Não consegue viver sem aquele sentimento que a coloca para baixo. Quando, na verdade, a grande experiência da vida, com todas essas coisas que acontecem, toda essa fumaça, toda essa transitoriedade é justamente dizer, a única coisa que é permanente é o espírito. Aí a mudança é a experiência do espírito. No mais, a gente tem que sempre exercitar o apego e o desapego, sempre exercitando o desapego. O mais interessante é quando você fala isso do espírito, da importância do espírito e essa tranquilidade que a doutrina espírita nos permite de encarar o que a gente encara como sofrimento, como algo transitório, e que às vezes a gente até tem a certeza que o que a gente enxerga hoje como sofrimento, logo ali adiante, é um motivo de alegria. Então a gente vai ver que, olha, eu não posso encarar o momento instantâneo como um momento de sofrimento. Porque às vezes esse momento de sofrimento instantâneo, na mesma encarnação, em uma vida, em questão de dias ou anos depois, a gente já está vendo que aquele sofrimento foi por uma alegria nossa. E essa certeza da fé no futuro, a esperança no futuro, inclusive no futuro além da vida, é que Jesus alertava para a gente, né? Olha, conhece a verdade que ela vos libertará. Então, na hora que eu tenho esse conhecimento e essa certeza de que algo acontece após a morte, eu fico mais tranquilo, mais suave e entendo melhor esse sofrimento, essa parte efêmera da vida, né? Então, é uma melhor preparação. É interessante, por isso que a gente vê na doutrina espírita, há um desencarne de um ente querido. E a gente encara com uma certa naturalidade. E às vezes eu vejo pessoas desesperadas, chorando, e são pessoas que se dizem que são religiosas. A minha dúvida é, será que essa pessoa de fato acredita em Deus? Será que ela acredita em Deus justo, porque permitiu aquilo? E será que ela acredita no Espírito, na vida eterna? Porque se acreditar, ela está dando uma demonstração de quem não acredita. Mas isso daí, Oswaldo, assim, eu lembro de uma palestra do Divaldo, que falava sobre reencarnação. E ele dizia assim, olha, a maioria de nós não acredita na reencarnação. Ou acreditar no sentido da convicção. Sim. Porque quando algo nos acontece, aí você pergunta assim, meu Deus, por quê? Você já está botando em dúvida né, essas questões do pretérito, essas existências múltiplas. Né? Porque é uma questão que você não aprende no livro. Por mais que a gente leia, se nós não vivenciarmos
a gente não vai conseguir alcançar realmente o entendimento real, né? Eu lembro, eu gosto muito dessa, eu acho que foi o Hugo Liberato que estava entrevistando o Chico Xavier, e Chico cheio de doenças, cheio de dores no corpo, de problemas, de enfermidade e tal, e ele perguntava a Chico, você é feliz? Ele disse, sou muito feliz, porque eu como 3 vezes ao dia, né? E eu fiquei refletindo um pouco sobre essa questão, e imaginando, poxa vida, a doutrina espírita, os espíritos dizem o seguinte, que todas as mazelas decorrem do egoísmo e do orgulho. O egoísmo e o orgulho, eles têm um vínculo com a matéria. À medida que a gente vai se desmaterializando, se espiritualizando, nós vamos deixando o egoísmo e o orgulho. E aí, o Chico, para mim, deu a seguinte lição, de que, para ele, a única coisa, materialmente falando, necessária era aquela alimentação para sustentar o corpo. Ele já não tinha mais necessidade de ter mais nada. Porque a gente fala assim, meu sonho é ter minha casa, é ter meu carro, é ter meu emprego, né? É ter uma vida, sabe, que ela possa ser tranquila. Né? E interessante que a gente faz isso com os nossos filhos. A gente quer proteger os nossos filhos, não quer que eles tenham um arranhão. E isso é coerente com o pensamento espírita. Porque se nós sabemos que são as vicissitudes que vão dar realmente uma musculatura espiritual de virtudes para quem passa, a gente não pode privar nossos filhos de serem felizes. A gente vai estar privando. É como se a gente fosse querer, por exemplo, ajudar aquele pintinho que vai nascer quebrando a casca e que na verdade está condenando à morte, porque ele não teve o exercício de quebrar a casca, né? Ou aquela tartaruguinha, enfim. A natureza já nos dá todos esses ensinamentos, né? Dizendo assim, olha, a vida ela tem sua aridez, ela é árdua, mas com um propósito que você possa alçar voos, né? Fora dessa prisão que a gente está, que é o corpo físico. Aí nessas horas, realmente, ressaltando o que já foi dito, acerca do diferencial da doutrina espírita. Porque a nossa cultura, ela se construiu com base num pensamento. O pensamento de que nós temos uma natureza voltada para o mal, né? Em decorrência de uma interpretação equivocada dos textos sagrados. Então eu nasci já pecador. Eu já nasci pecador, né? E a consequência disso é funesta na nossa cultura, porque se interpreta que nós temos uma inclinação para o mal, né? Que tudo isso é merecido, que isso é uma punição. É uma visão, um aspecto negativo da existência. E o que o Espiritismo nos diz? Gente, quando a criança está aprendendo a caminhar, ela rala o joelho, ela quebra o dente. Eu quebrei o dente quando era menino, né? Racha a cabeça, vai lá, mete o dedo na tomada, leva choque. Na verdade, estamos apenas passando pela infância. Não quer dizer que o ser humano é necessariamente mau e por isso que as desgraças do mundo acontecem, né? Aquilo que a gente chama de desgraça acontece, as guerras e tudo acontece porque o homem tem uma natureza essencialmente má. Na verdade, o que nós podemos dizer é que atualmente o homem é apenas ignorante, né? Infantil, é um bebezinho que aprendeu agora a dar os primeiros passos. Se a gente levar em consideração a evolução biológica, agora... Ontem aprendemos a falar, ontem aprendemos a conviver, ontem aprendemos a compreender símbolos, palavras, estudo, ontem. E tudo isso que acontece não é decorrente dessa natureza má, mas apenas dessa ignorância momentânea. E imaginar que mesmo o mais infame dos criminosos se tornará tão sábio, bondoso, espiritualizado, puro, como o próprio Jesus, é acalentador. Com certeza. Sim. A gente podia fazer uma analogia até com o que o Espírito aqui falou. Por exemplo, o nosso desejo de ser um profissional de certa área, médico, né? Exemplo. Então, eu vou me submeter a X anos de uma coisa muito árdua. Né? Eu vou me submeter porque eu almejo ser médico, cuidar das pessoas. Né? Então eu vou me submeter realmente a noites sem dormir,
estudos, né, a residência, enfim, quem acompanha, quem estuda, é um sofrimento, é árduo mesmo para você alcançar esse objetivo. Então, a gente pode fazer uma comparação entre o que é uma reencarnação, né, o que é você sair de uma condição de liberdade, né, maior, bem maior, se sujeitar a esse corpo, a essa prisão, né, porque nós temos, durante a erraticidade, uma consciência melhor do que é a felicidade, embora não tenha total por conta da nossa condição ainda imperfeita. Mas a gente sabe que estaremos indo para uma batalha, estaremos indo para uma coisa. Eu fico pensando como é assim, o sofrimento mofrimento daqueles entes queridos que se é o da morte aqui ou da reencarnação. Não é? Porque imaginemos nós, se graças a Deus o Brasil não tem esses vínculos com essas guerras que existem, mas imaginemos nós, um filho nosso tendo que ir para uma guerra propriamente dita. O que é um sofrimento de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um amigo, sem saber se realmente você vai retornar ou como você vai retornar. Se você vai retornar mutilado, né? Se você vai retornar, sabe, com bastante deficiência. Assim como uma reencarnação, será que ele vai voltar, né, assim, se superando, ou se ele vai contrair outros débitos, voltar mais mutilado ainda, para novos embates, para poder se superar, né? Então, a doutrina espírita, nos dando a ideia, né, da vida eterna, né, que na verdade a vida é única, as existências são múltiplas, as existências corporais, elas começam a nos dar uma melhor noção do porquê, né, assim, desses mecanismos da vida. E aí eu queria que a gente tentasse entrar um pouquinho até nesse mesmo exemplo que ela dá das tempestades, que arranca, que mata, né? Aí porque a morte, ela é uma ilusão, a doutrina espírita comprova isso, mas que, por outro lado, que benefícios traz, né? Então, falar um pouco mais assim dessa questão das consequências, né, que ela chama muita atenção. Quer dizer, o fato é uma coisa, agora, que consequências? Vamos imaginar aqui, tentar trazer exemplos de fatos, a princípio, bons, alegres, mas que trazem consequências funestas. O que a gente poderia trazer? Então você fala da história humana mesmo? História humana, questões pontuais, né, de uma... Imagine as pessoas, por exemplo, que são usuárias de drogas, né? Os usuários de drogas, geralmente, eles dizem que passam por um torpor, uma viagem, uma alegria para eles, que é algo assim impressionante, né? Tantos que eles voltam, eles insistem e eles repetem no processo, né? E ele dá aquela alegria momentânea, aquela pseudo-felicidade. E em consequência disso, vem a destruição do corpo logo em seguida, a destruição do próprio espírito, lesionando o seu perispírito. Então, veja uma situação que a gente quer de alegria imediata e consequências desastrosas no futuro. Pessoas que buscam, mulheres e mais mulheres, fora do casamento, a busca de uma alegria, de um prazer carnal. Tão ínfimo, tão fugaz. Que como consequência tem a destruição do seu casamento, a destruição do lar, a destruição da família, toda a consequência. Não é à toa que a doença, na época de Jesus, era a hanseníase. Sim. No início do século XIX, a tuberculose, né? No século XX, o HIV. Mas a doença do século XXI não é causada por um vírus ou uma bactéria. É psicológica. É a depressão. Por quê? No turbilhão do mundo, as pessoas buscam a felicidade na Ferrari, né? na calça da Tolly, no terno da Vila Romana. No sucesso momentâneo. Mas, no fundo, todos estão aí dependentes, muitos estão dependentes dos ansiolíticos. Por quê? Porque a efemeridade, que é aquele prazer momentâneo que eu tenho de vestir uma roupa de marca e caminhar no shopping e todo mundo me admirar,
quando eu chego em casa, que os holofotes não estão virados para mim, e eu não consigo sentir essa felicidade, porque ela não está construída sobre a rocha, mas sobre a areia, me leva a um sentimento de depressão, de ansiedade, e eu tenho que recorrer aos ansiolíticos, né? Eu acho que esse é o desenho do mundo hoje. Claro, né? Eu acho que Michael Jackson, por exemplo, é uma figura que tinha tudo que as pessoas gostariam, que acham, as pessoas que estão encarando o mundo como que é coisa boa. Tinha fama, sucesso, muito dinheiro, tinha o que ele quisesse. E, no entanto, extremamente depressivo ao ponto de se suicidar. E a gente vai ver N casos nessa situação. Vai ver Amy Winehouse, Michael Jackson, todos... e tantos outros não famosos, mas que têm realmente, materialmente falando, um privilégio, né, entre aspas, e aí vem exatamente a doutrina, mais uma vez, nos esclarecer quão mais difícil é a prova daquele que vem abastado, né, daquele que vem, porque as facilidades são muitas, não é? Os prazeres são muitos, então você conseguir se conter, né, tendo a possibilidade de ter os prazeres que o dinheiro, que a fama, que o sucesso, que o poder dá, e muitas vezes é invejado por aquele que não tem tanto, ou tem bem menos, e não sabe ele que a armadilha que é exatamente ter aquele tanto. Ou seja, né? Isso me chama a atenção, faz lembrar uma frase de Gandhi, que ele diz, olha, não existe caminho para a felicidade, mas a felicidade é o caminho. É o caminho. Então não adianta eu buscar a felicidade procurando fama, dinheiro, mulheres, homens, o que eu quiser aí, que na realidade isso não vai levar a nada. Porque na realidade eu não tenho que buscar a felicidade no outro ou no lado externo, mas a felicidade está dentro de mim. Exato. É um sentimento, né? É um sentimento. Eu lembro falando dessa questão dos fatos, né, e as consequências de um amigo que passou no concurso público desejado, né, que aí foi a comemoração e desencarnou pelo exagero da comemoração, né? Então você imagina que aquela mãe, aquele pai, com certeza trocariam aquele momento de alegria que acabou desencadeando, né, todo um processo. Não é que de repente ele não pudesse desencarnar, não quero fazer esse fatalismo, correlação direta. Sim. Mas mostrando que as coisas que muitas vezes são aparentemente são boas ou aparentemente são más, mas essas consequências, é isso que ela chama atenção, né? Delfina chama atenção para que a gente possa lançar o nosso olhar mais longe. Exato. Não se deter naquele momento. Esse exemplo é interessante, que a gente não sabe, né, quais as consequências. Imagine que ele fosse um servidor público, que fosse tendente à corrupção, tal, que ele ia contrair muito mais débitos. Então, para o espírito, talvez fosse melhor essa retirada antecipada para ele não se comprometer mais, né? E para a gente vai encarando como um momento de tristeza. E um sentimento natural. Eu gosto de dar muito desse exemplo, porque eu fiz universidade fora de casa, né? Fui morar fora de casa aos 18 anos de idade só, tinha que me virar, era outra cidade, minha mãe estava longe. E para mim foi uma universidade de profissão, mas foi uma universidade da vida. E nos maus momentos que a gente vive na vida, quando a gente está inserido num sofrimento, alguma coisa que para nós não é legal, que a gente interpreta como sofrimento, a gente acha que nunca vai ter fim, né? E uma coisa degringola na outra, porque a gente sofre, aí a gente acha que não vai ter fim, quer sair de todo jeito, aí mistura o sofrimento do momento com a ansiedade gerada pelo sofrimento, porque nós não estamos serenos diante daquela situação. Mas quando eu olho para trás, né, quando eu vejo o que cada um daqueles fatos que aconteceram comigo lá nessa minha vivência ocasionou para a minha vida, como aquilo ajudou a construir um tijolo na minha personalidade atual, como aquilo me ajudou a trabalhar o desapego, né? Trabalhar o entendimento do momento, trabalhar a serenidade, eu vejo que aquele sofrimento foi bom e dou graças a Deus àquele sofrimento, né? Aparentemente, à primeira vista, tudo aquilo era muito ruim,
Mas aí, ó, olhando com o olhar, ele aqui faz o exercício do olhar da vida futura, né? Exato. Mas olhando com o olhar de quem realmente chegou à vida futura daquele momento, o futuro daquele momento, né? Que para mim era o presente, eu vejo como foi bom passar por tudo aquilo. Porque se eu não tivesse passado por tudo aquilo, talvez eu fosse mais orgulhoso, talvez eu fosse mais egoísta, talvez eu fosse mais vaidoso, talvez eu não tivesse a responsabilidade com o meu trabalho que eu tenho hoje, porque para eu chegar onde eu cheguei no meu trabalho, eu tive que sofrer tudo aquilo. E se fosse me dado de mão beijada, talvez eu não desse tanto valor. Normalmente é assim, né? E a gente pensar, por exemplo, nos relatos dos nossos irmãos suicidas, né? Trazendo essa questão da desgraça real, que ela coloca assim, né? Muitas vezes a desgraça real, ela está na miséria, no fogão sem lume, né? Ela vai colocando. Dá os exemplos materiais. Né? E quantas vezes isso daí leva a pessoa a um suicídio? Né? A questão de um afeto, né? de uma desilusão amorosa, e aí você vai e tira a sua vida corporal, material, achando que realmente aquilo ali era a desgraça das desgraças. E achando que o suicídio iria por Sim. fim ao sofrimento. Não, exato. Aí tem pelo menos aí 2 ou 3 coisas muito comuns em todos os suicidas. A primeira é a decepção de ainda se ver vivo, não é? A segunda é que aquilo que o levou a tirar a sua vida, se tivesse um pouquinho mais de paciência, aquilo teria se resolvido, né? Ou seja, aí passa a ter contato com a desgraça real, quer dizer, as consequências daquele ato, aquilo que o levou ao ato, não é nada. Não é nada. Comparativamente ao que vai se passar, né, depois, e não só consigo, mas em ver também todo o desencadeamento que deu com os espíritos A, B, C, filhos, né, Filhos, principalmente. Mulher, pais, né, porque isso atinge a várias pessoas, aquele ato. Então eu acho interessante que ela chama a atenção para a gente ter esse exercício, né, de começar a olhar as coisas além, Projetando. projetar. O que é que isso vai significar, né, daqui a um tempo? Isso. Que repercussão tem esse meu ato? Exato. Né? Então, isso serve para tudo. Para tudo. Né? Para tudo. Porque a gente pensar, por exemplo, e aí até resgatando o que você deu, que eu querer ter o prazer carnal do sexo com aquela menina mais novinha, né? Vendo a minha esposa hoje, que já não é mais aquela menina, né? E o homem tem até essa visão egoística, ele não se olha, ele só olha, exato, né, para a sua companheira que teve os filhos, ou seja, ainda teve que ceder, teve que o corpo ser transformado para poder gerar, né, os filhos, e exigir que fosse da mesma forma que, sem falar da idade, né? E aí você troca isso, né, assim, por uma questão de um prazer carnal, que você não tem esse controle, e a gente sabe que a energia sexual é uma energia, talvez da nossa parte, aqui menos a gente consegue ter controle, é muito forte, e você acaba gerando toda uma desarmonia, né, toda uma exemplificação que pode gerar inclusive outras manifestações do mesmo tipo, por conta disso, de uma coisa que... E aí quando você está na erraticidade, aí você, poxa vida, tão pouco. Tantas pessoas chegam e acham, né? Encontrei a mulher ideal, perfeita, linda, fantástica, maravilhosa. Aí com o tempo ela está igual a outra, ou em situação... não adianta. E muitas vezes, né, Gislando, assim, uma busca... eu estou querendo, meu desejo é isso aqui, ó, é esse microfone. Daqui a pouco, passou um tempinho, já não dá esse microfone, já é outra coisa. Assim é com carro, assim você compra um tênis novo, você mal quer andar direito para poder não engelhar, né? Daqui a pouco, não está nem aí mais. Então a gente percebe que de fato, eu me lembrei quando você estava falando, tem uma frase de Simonete, na verdade é um texto dele, que ele fala do angustiante vazio de Deus.
né? Quer dizer, por mais que a gente procure nas questões materiais, por mais que você tenha, você vai ter o angustiante vazio de Deus. Sim, Você porque- nunca vai ter essa completude, né? Então, você vai ser infeliz. Uhum. Sempre. Né? Essa aí é uma coisa que não tem, vai ser comum isso a todos. Não tem como, né? Exatamente. E isso é para as pessoas, né, que não têm contato com algum tipo de espiritualidade. Eu não estou falando só em relação ao espiritismo. Até porque isso que a gente está falando aqui é pregado há milênios por diversos avatares diferentes, né? O fundamento do budismo é o apego gera o sofrimento, né? O que mais ou menos o que a gente tá dizendo aqui. E para as pessoas pode parecer tolice. Né? Realmente, eu digo isso porque eu vivenciei algumas experiências nesse sentido, né? Tolice, acreditar, ter esperança, ou fala de espiritualidade, né? Muita gente acha que isso é fuga, mas se observarmos os efeitos que esses ensinamentos trazem, no sentido de nos conectar com verdadeiramente aquilo que importa, que é a essência espiritual, e essa vou dizer até uma palavra contraditória, ela é permanente na sua mudança, mas permanente na sua mudança em que sentido? No sentido da beleza de sempre estar aprendendo algo novo e algo que me enriquece como pessoa. Quando a gente se conecta com isso, é possível a gente ter o nosso carro, ter a nossa casa, mas a gente vai saber viver com a casa ou com o casebre, né? Vai saber viver com a Ferrari ou com o Fusquinha, porque como o Chico disse, porque a gente vai aprender a colocar importância nas coisas que verdadeiramente são importantes. Exato. Ou seja, eu Não é? vou ser feliz porque tenho 3 alimentações Por dia. Né? Então, e você vai ter uma roupa, você vai ter isso, aquilo, mas sempre vai ter alguém numa situação pior que você, mas não é isso que vai determinar, de fato, o que vai determinar realmente é qual é o desapego, ou seja, na perda, como é que eu reajo? Exato. Né? Na perda, como é que será que eu vou ter vou me desesperar, né? Porque eu perdi um carro, porque eu perdi aquilo outro, né? E isso a gente verifica muito, assim, a gente não pode julgar ninguém, mas quando você está num assalto, né? Tem aquela pessoa que diz, não, leve, tem aquela outra que vai resistir, né? Talvez aí esteja um reflexo, talvez, não sei, desse apego, né? Não, isso aqui não pode levar, não pode e tal, e aí acaba se machucando, acaba até talvez até precipitando até o desencarne, porque acabou reagindo, né? Bom, mas nosso tempo está chegando, né? A gente, não sei se o José gostaria de fazer um comentário, Não, coisa tá final, ótimo. Júlio. Já falamos de Estamos já falando demais. Sempre dizer que é muito bom, muito enriquecedor. Eu gosto muito. Espero estar sempre aqui com carteira assinada já. Pois é, gente, mas a gente espera também ter contribuído, né, com as pessoas que nos acompanham e aquelas outras que vão assistir depois, né, fica gravado, está no YouTube, que isso possa servir para nossas reflexões, não só de hoje, né, mas de amanhã e durante toda a existência, para que a gente possa aproveitar melhor a nossa existência, né, e não cair na armadilha ilusória das questões materiais, né? Então, vamos agora fazer a nossa prece de encerramento, de agradecimento, a fluidificação das águas e elevando o pensamento ao nosso Mestre amado, Jesus. Queremos dizer, Senhor, muito obrigado por esses momentos de reflexão, de estudo, de conversação fraterna, edificante, de elucidação para todos nós. Que tenhamos, Senhor, a vontade, o esforço de refletir e colocar em prática os teus ensinamentos, para que tenhamos um aproveitamento da nossa existência, para que saiamos dela melhor do que quando aqui chegamos. Que as nossas vibrações de amor, de carinho, possam ir ao encontro dos nossos irmãos mais necessitados, aqueles que estão nos hospitais,
enfermos, perambulando nas ruas, sem um teto para os proteger, e em especial aos nossos irmãos suicidas, que eles possam ter ao menos um momento de alívio com as nossas vibrações. Agradecido, Senhor, mais uma vez, te pedimos a autorização para darmos este Evangelho no Lar por encerrado em tua santa e divina paz. Que assim seja. Boa noite a todos.